Você se considera uma pessoa boa de Bíblia? Então quantas voltas Josué deu ao redor da muralha de Jericó? A resposta parece ser óbvia, mas não é nada disso que você iria responder. Olá, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Alexson Marcos e no vídeo de hoje eu quero te esclarecer alguns fatos bíblicos que talvez passaram batido por você. Com certeza você aprendeu histórias na Bíblia envolvendo Josué, envolvendo o apóstolo Paulo, envolvendo diversos personagens das Escrituras, mas de repente talvez você não se atentou a um detalhe muito pequeno e que faz toda a diferença na história. E pelo fato de essas pessoas não se atentarem a esses pequenos detalhes, elas acabam tendo uma compreensão um pouquinho equivocada e diferente do que diz os relatos da Bíblia Sagrada. Então, se você está curioso para saber que histórias são essas e que ideias equivocadas são essas, já desce o dedo no like e não se esqueça de se inscrever. Se inscreva agora mesmo, enquanto você está se lembrando que isso me ajuda muito, muito mesmo. Uma das histórias mais interessantes e mais espetaculares do Novo Testamento é a ressurreição de Lázaro. Jesus havia sido avisado de que o seu amigo muito querido havia falecido e Jesus Cristo intencionalmente demora 4 dias para ir ao encontro dos familiares do falecido. Quando Jesus chega, o levaram até o túmulo. Os túmulos daquela época eram encravados na rocha ou em uma caverna e na porta do túmulo se colocava uma grande pedra de maneira que ninguém pudesse removê-lo com facilidade. Jesus ressuscita Lázaro, mas quem abre a porta do túmulo? Eu tenho quase certeza que boa parte dos cristãos acreditam que Jesus Cristo também, por um ato miraculoso, ordenou que a pedra saísse da boca do túmulo e que Lázaro saísse para fora, mas não é bem assim. Essa compreensão ela acabou sendo bastante influenciada pela canção Ressuscita-me, que Aline Barros interpretou, composição de Anderson Freire. Não estou aqui para alfinetar ninguém, mas apenas para fazer um esclarecimento. Essa canção, ela fala que Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Voz de quem? Voz de Jesus. Quando aquela pedra removeu. Quem removeu? A canção deixa entender que foi Jesus Cristo quem removeu a pedra milagrosamente, ou sei lá, empurrou com a mão e tirou sozinho aquela pedra, mas não é bem assim. A narrativa bíblica diz que junto com Marta e Maria, outros judeus foram até o sepulcro e Jesus Cristo, ao chegar naquele sepulcro, com ele disse: "Tirai a pedra", e eles tiraram a pedra. Então quem removeu a pedra do sepulcro de Lázaro não foi Jesus, foram os judeus que acompanharam Marta e Maria. Existem alguns versículos da Bíblia que, se você remover uma palavrinha, faz uma diferença absurda, muda completamente o sentido daquele versículo. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, certo? O problema é que tem uma palavrinha aí que faltou, e essa palavrinha muda completamente o sentido do versículo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, e a expressão correta e o versículo correto é este: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Segundo a Bíblia, o que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, a avareza. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, Jesus não teria nem tocado naquela moeda que ele deu de imposto para César. Se o dinheiro fosse pecado, não era nem para a gente tocar em dinheiro nenhum. Mas o que é pecado e o que é maldoso é o amor ao dinheiro, a avareza, aquele sujeito avarento. Isso sim é pecado. O dinheiro não. O dinheiro é uma bênção. Com o dinheiro você abençoa a obra de Deus, com o dinheiro você satisfaz as suas necessidades, com o dinheiro você abençoa os irmãos, abençoa o teu próximo e com o dinheiro você realiza sonhos. Por isso, o dinheiro é uma bênção. Agora vamos para o nosso terceiro fato. Se no versículo anterior que eu citei, as pessoas retiraram uma palavrinha, nesse fato as pessoas acrescentaram um elemento que não está explícito no texto da Bíblia Sagrada. Com certeza você já ouviu dizer que Saulo, enquanto estava indo no caminho de Damasco, caiu do cavalo quando teve encontro com Jesus. Mas será que essa história é de fato dessa maneira? Existe esse elemento cavalo no texto sagrado? Saulo era um fariseu muito famoso que perseguia os cristãos, que saía caçando os cristãos para trazê-los aos tribunais e assim condená-los à morte pelo apedrejamento. Na estrada de Damasco, quando ele saía com esse mesmo objetivo, ele teve encontro com Jesus. E diz a Bíblia que uma grande luz brilhou no céu e uma voz foi ouvida, pelo menos por ele, quando dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Diz o texto sagrado que naquele momento ele caiu em terra, praticamente apagou, ele ficou cego, como diz o texto sagrado. O problema é que as pessoas acrescentaram o cavalo nessa história que não tem. O texto sagrado se limita a dizer que ele apenas caiu por terra. Se ele estava no cavalo, existe uma grande possibilidade, mas o texto da Bíblia não diz isso. Pode ser que ele estava no carro da época, que era conduzido por cavalos, mas necessariamente, se esse for o caso, ele não estava em cima de um cavalo, mas em cima de um carro. A tradição cristã afirma que foi um cavalo, mas
mas nós não temos nenhuma evidência bíblica desse fato aqui. Por isso, não é interessante acrescentar um elemento que as escrituras não deixam claro. Essa é uma outra história que muitas pessoas pensam equivocado. E já houve músicas que foram escritas falando que Paulo caiu do cavalo, caiu com a cara na poeira porque caiu do cavalo. Não existe evidências bíblicas nesse sentido. Claro que existe toda a probabilidade de assim ter sido. Porém, se não há evidências bíblicas, a gente não pode falar o que a Bíblia não fala. E agora chegamos à nossa quarta história, e esse episódio é o episódio em que mais as pessoas erram. Eu tenho certeza que a maioria dos cristãos deixaram passar um detalhezinho muito pequeno e deixaram passar batido nessa história bíblica. Se você está curioso para saber que fato é esse, pois já se inscreva aí, deixe o seu like, comente o que você está achando do nosso conteúdo. Quantas voltas Josué deu ao redor das muralhas de Jericó? Eu tenho certeza que a maioria de vocês que assiste esse vídeo responderá que foram 7 voltas. Mas será que foram 7 voltas? Parece muito óbvio isso, né? Parece muito claro e é muito fácil dizer que foram 7 voltas. Porém, vamos à Bíblia, vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada sobre isso. Em Josué capítulo 6, versículo 3 e versículo 4 está escrito: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E aí, você compreendeu o texto bíblico? Então eu vou te perguntar novamente, quantas voltas Josué deu ao redor das muralhas de Jericó? Com esse texto que nós acabamos de ler, você nunca mais vai dizer que Josué deu 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. O texto sagrado deixa bem claro, até o 6º dia foi apenas uma volta por dia. Porém, ao 7º dia foram 7 voltas só naquele dia. Então, se você fazer a contagem, você concluirá que Josué deu, na verdade, 13 voltas ao redor das muralhas de Jericó. Parece muito óbvio dizer que foram 7 voltas, né? Mas foram 13. E aí, você já sabia que Josué deu 13 voltas ao redor de Jericó? Se você já sabia, escreve aí nos comentários. Se você não sabia, escreva também e diga o que foi descobrir esses detalhes pequenininhos nesse vídeo. E se esse vídeo for importante para você, se você acha que for legal para alguma pessoa, compartilhe com quem você acha que precisa assistir esse vídeo. Não se esqueça de inscrever e deixar o seu like. Dito isso, até o próximo vídeo.